se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. A importância de Israel no plano divino da redenção. Por que Israel é tão importante? Uma visão reformada. O significado da eleição de Israel por Deus. Existem muitas divergências no meio teológico a respeito da escolha de Israel como povo de Deus. Alguns pensam que todo israelita é salvo, somente por ser povo de Deus. Outros pensam que nem todos são salvos, justamente porque a salvação seria pela obediência à lei, e não pela fé. A maioria, porém, tem extremas dificuldades de entender o papel de Israel atualmente, e no desfecho da história da humanidade, em tempos futuros. Para entender essa questão, é necessário voltar os olhos para a questão da eleição em si, e entender como e por que Israel foi eleito pelo Senhor. Para tanto, é necessário observar 3 tipos de eleição no Antigo Testamento, no contexto em que Israel foi eleito e separado como povo de Deus. A eleição salvífica. Ainda que de forma dedutiva, no Antigo Testamento, pode-se enxergar a incondicionalidade da justificação em Gênesis. A justificação é uma doutrina essencial para entender-se a salvação. Significa que Deus não chamou Abraão, tomando por base algum fator ou virtude existente no patriarca. Ao contrário disso, vemos um Abraão idólatra, antes do seu chamado. Isso porque Abraão, em sua mocidade, junto com sua família participava de uma adoração pagã. Como está escrito: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Josué 24:2. O chamado de Deus, em primeiro lugar, o afastou da idolatria do seu povo e da sua casa, e o fez andar próximo de Deus rumo a uma terra que ele não conhecia. Então, primeiro Deus elege, depois chama, para só então transformar pelo processo da santificação. Isso fica bem compreendido no exemplo de Abraão. Pois está escrito: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23 e Gênesis 15:6. A fé, e não o mérito, é o critério para a salvação. A eleição instrumental. O primeiro sentido de eleição no Antigo Testamento é a eleição de pessoas, a fim de cumprirem propósitos de Deus na administração da história. Porém, nem todas as pessoas eleitas por Deus para desempenhar um papel importante é necessariamente um salvo. Como exemplo, existem as histórias de Nabucodonosor, Ciro, e Dario, Balaque e Balaão e etc. Esses foram usados por Deus para exercer juízo sobre o povo escolhido, mas não se converteram ao Deus de Israel, apesar de tê-lo conhecido. Abraão é tido mais uma vez como um grande exemplo, também na eleição instrumental. Nesse sentido, Deus se refere ao propósito da escolha e do chamado de Abraão nos seguintes termos: porque o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Gênesis 18:19. Ele não somente é escolhido para a salvação, mas também para desempenhar um importante papel na história da redenção, pois de sua descendência nasceu Jesus, o Salvador. A eleição de Israel. De todos os conceitos da eleição, esse é certamente o mais importante no Antigo Testamento. A eleição de Israel como povo com quem Deus se relacionaria de maneira especial, e que teria uma função histórica ímpar, é um dos assuntos que guiam a teologia do Antigo Testamento. O chamado de Abraão
por si só, implica a eleição de Israel como um povo santificado pelo Senhor, para a execução do seu plano redentor. Nesse aspecto, essa eleição encontra paralelos com a eleição de pessoas para propósitos específicos. Contudo, o chamado do povo escravizado no Egito, sua libertação e a aliança feita no Sinai, são a separação efetiva desse povo, para se tornar um servo especial do Senhor na terra. Por que Deus escolheu Israel? Para responder, a primeira observação a ser feita é a ocasião da eleição do Senhor. Israel não foi uma escolha de última hora. Essa eleição foi feita previamente, mesmo antes do povo vir a existir. Na verdade, a escolha do Senhor, unida à divina soberania, foi a causa da existência do povo escolhido. Não foi uma escolha em meio a contingências, mas uma livre escolha baseada somente na vontade, simplesmente porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. 1 Samuel 12:22. Isaías associa a eleição de Israel à sua própria formação. E está escrito: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Isaías 44:1 e 2. Desse modo, os critérios utilizados por Deus para realizar a escolha, não foram as qualidades dos israelitas, mas o amor à nação, e a fidelidade às suas promessas. Ele diz: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7:7-8. A visão reformada tradicional. Um único povo de Deus. Ao contrário da interpretação dispensacionalista, aqui afirma que Deus possui planos distintos, um para a Igreja e outro para Israel. A teologia reformada histórica insiste na unidade do programa redentivo de Deus, ao longo da história. Quando Adão, o cabeça do pacto e representante da raça humana, caiu no pecado, todos os seres humanos, enquanto sua posteridade, se sujeitaram à condenação e à morte. Romanos 5:12-21. Em virtude do pecado de Adão e de suas implicações para toda a raça humana, todos se sujeitaram à maldição da lei, e se tornaram herdeiros de uma natureza pecaminosa e corrupta. Em todas as várias administrações do Pacto da Graça, Deus redime o seu povo mediante a fé em Jesus Cristo, o único mediador do Pacto da Graça, por meio de quem os crentes recebem o dom da vida eterna, e a comunhão restaurada com o Deus vivo. No entendimento reformado da história da redenção, portanto, não há nenhuma separação radical entre Israel e a Igreja. A promessa que Deus fez a Abraão na ratificação formal do Pacto da Graça, descrito em Gênesis 12:15-17, a saber, que ele seria o pai de muitas nações, e que em seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas, encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. O descendente prometido a Abraão no Pacto da Graça é Jesus Cristo, e todos aqueles que mediante a fé são unidos a ele, e assim são feitos herdeiros das promessas do pacto. Gálatas 3:16-29. A teologia dos dois pactos. A teologia dos dois pactos ensina que há dois pactos separados. Um entre Deus e Israel e outro entre Deus e a Igreja de Jesus Cristo.
Em vez de haver um único caminho de redenção, mediante a fé em Jesus Cristo para crentes judeus e gentios indistintamente, o relacionamento pactual original de Deus com o seu povo ancestral, Israel, permanece separado do seu novo relacionamento pactual com as nações gentias por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa compreensão, contudo, implica que, uma vez que o pacto de Deus com Israel é um pacto separado, que não se cumpre na vinda de Jesus Cristo na plenitude do tempo, os cristãos não podem impor a Israel as mesmas exigências existentes no pacto entre Deus e a Igreja. Essa interpretação surgiu no cenário pós-guerra, com a preocupação em relação ao legado de antissemitismo na Igreja cristã. Mesmo dentro da Igreja Católica Romana, a fim de se oporem aos contínuos esforços de evangelização dos judeus, alguns teólogos apelaram aos pronunciamentos do Concílio Vaticano II e à encíclica Redemptoris Missio, do Papa João Paulo II, de 1991, os quais defendem o diálogo entre cristãos e judeus. Tem Deus um propósito e um programa redentivo separado para Israel e a Igreja? Ou será que o Evangelho de Jesus Cristo cumpre o propósito de Deus, de ajuntar um povo de toda a tribo, língua e nação, judeus e gentios indistintamente, em uma única família universal? A interpretação de Calvino sobre Israel. Para Calvino, só há uma aliança, portanto a nova aliança não substituiu a antiga. No entanto, a Igreja é a nova beneficiária das promessas do Antigo Testamento, feitas ao Israel judeu. Não há eleição corporativa contínua de Israel, apenas eleição de israelitas individuais, que aceitam a Cristo. Isso está em suas Institutas, capítulo 3, 21:6. Portanto, após a ressurreição de Jesus, não há futuro para o povo ou para a terra de Israel, que faça qualquer diferença teológica. A interpretação dos puritanos sobre Israel. A partir do final do século XVI, no entanto, alguns dos descendentes teológicos de Calvino, em sua maioria puritanos, passaram a distinguir entre as promessas feitas ao Israel judeu e aquelas feitas ao novo Israel gentil. Thomas Drake, um discípulo de William Perkins, usava Romanos 11 profecias bíblicas para argumentar que Jesus não viria novamente até que os judeus dispersos em geral se convertessem ao cristianismo, mas que enquanto isso seriam temporariamente restaurados em seu próprio país, reconstruiriam Jerusalém, e teriam uma igreja e comunidade bastante reformada e próspera. O verdadeiro significado do Israel de Deus. Deus prometeu a Jacó, o neto de Abraão, que faria de seus 12 filhos uma harmoniosa comunidade de povos adoradores, que seria conhecida pelo seu novo nome, Israel, Gênesis 28:3. De modo significativo, a palavra hebraica usada aqui para a comunidade é kahal, que a tradução grega do Antigo Testamento geralmente traduz por eclesia, que é igreja. O Senhor prometeu habitar entre eles como seu Deus. Êxodo 29:45. Mas, tão rápido como o povo se comprometeu nesse relacionamento pactual com o Senhor, eles o abandonaram. O Senhor não poderia, porém, habitar em meio a um povo tão profano. Ele abandonou o seu escolhido lugar de habitação em Jerusalém, deixando seu povo à mercê de seus inimigos babilônios. Ezequiel 8:11. Contudo, a destruição de Israel no exílio não poderia ser o fim da história. Porque o Senhor havia atrelado seu nome a Israel. A promessa mais importante era a transformação espiritual de Israel em um novo povo,
cujos corações endurecidos seriam transformados em novos corações, sob uma nova aliança, por meio de um derramar do Espírito de Deus. Jeremias 31, 31 ao 33, e Ezequiel 36, 22 ao 28. O novo Israel se tornaria o servo do Senhor, uma luz para os gentios, trazendo cura para todas as nações. Isaías 42, 6 e 10. Para cumprir os propósitos de Deus, outro Israel, superior, era necessário. Um servo que tomasse o lugar de Israel, fazendo o que Israel fora incapaz de fazer, cumprindo seu chamado de trazer luz às nações. Esse servo Israel fez-se carne, na pessoa de Jesus Cristo. Ele era o próprio servo sobre quem repousava o Espírito de Deus. Como o novo Israel, Jesus cumpriu perfeitamente as exigências da lei. Uma vez que ele mesmo é o novo Israel, todos aqueles que são unidos a ele pela fé, são também incorporados ao Israel de Deus. Gálatas 6,16. Ele é a videira verdadeira, e nós somos seus ramos. Ser parte desse Israel da nova aliança não é uma questão de descender fisicamente de Abraão, mas, em vez disso, partilhar do arrependimento e da fé de Abraão. O novo povo de Deus inclui tanto judeus como gentios. Gálatas 3:28. Uma vez que ambos são enxertados na nova oliveira, Cristo e Israel. Romanos 11, 17 ao 24.